Quando a gente ouve o diagnóstico hérnia de disco, a primeira palavra que costuma vir à cabeça é cirurgia, né? Mas e se eu te dissesse que, em muitos casos, o nosso próprio corpo consegue resolver o problema de uma forma impressionante, sozinho? Nessa análise, a gente vai mergulhar num caso clínico surpreendente, que foi publicado numa das revistas médicas mais importantes do mundo e que desafia tudo que a gente pensava sobre recuperação da coluna. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Uma condição que pode ser tão dolorosa, tão incapacitante. Será que ela pode simplesmente desaparecer sem uma cirurgia? Sem uma intervenção mais drástica? O caso que a gente vai ver agora não só sugere, mas mostra que a resposta é um sonoro sim. Bem, a nossa história começa com uma paciente de 29 anos. Ela procurou uma clínica especializada com uma queixa bem séria. Uma dor que tinha começado há pouco tempo, super intensa na perna direita e que vinha junto com parestesia. Sabe aquela sensação esquisita de formigamento e de dormência? Era exatamente isso. E aqui tem um detalhe que faz toda a diferença. Essa dor não apareceu depois de uma queda, de um acidente, de pegar um peso de mau jeito, nada disso. Embora ela já tivesse um histórico de dor nas costas, essa nova crise simplesmente surgiu sem um gatilho claro. E isso, claro, deixou o caso todo bem mais misterioso. Com sintomas tão fortes assim, não tinha como adivinhar. A equipe médica precisava de uma visão por dentro para entender o que estava acontecendo. A tecnologia de imagem, então, ia ser a chave para desvendar esse mistério todo por trás da dor dela. Vamos ver o que os exames revelaram. E a imagem, olha, não deixa nenhuma dúvida. A ressonância magnética mostra uma hérnia de disco lombar gigante. Dá uma olhada na seta ali no painel A. Ela está apontando exatamente para uma parte do disco que vazou, que saiu do lugar. Essa era a causa de todo o problema. Para quem não está muito familiarizado com o termo, vamos simplificar. Pensa que entre cada osso da nossa coluna, a gente tem esses discos, que funcionam como pequenos amortecedores. A hérnia acontece quando um desses amortecedores se rompe ou se desloca e o recheio dele vaza, pressionando os nervos que passam por ali. E no caso dessa paciente, as consequências eram bem sérias. A hérnia era tão grande que causou duas coisas. Primeiro, estenose espinhal, que é basicamente um estreitamento do canal por onde passam os nervos. E segundo, uma compressão direta da raiz nervosa. Na prática, o nervo estava sendo esmagado, o que explicava perfeitamente aquela dor insuportável e a dormência na perna. Com um diagnóstico desses tão claro, a cirurgia parecia o caminho mais óbvio, né? Só que, depois de uma boa conversa com a equipe médica, a paciente decidiu seguir por uma rota diferente: o tratamento conservador. E o plano tinha duas frentes de ataque. A primeira era a fisioterapia, para fortalecer toda a musculatura da região e melhorar a mobilidade. A segunda era uma injeção epidural de glicocorticoides, que é um anti-inflamatório super potente, aplicado bem no local do problema para diminuir o inchaço e aliviar a pressão no nervo. A paciente, então, seguiu o plano à risca. E 5 meses depois, chegou a hora da verdade: reavaliar o quadro. A grande pergunta era: o que uma nova ressonância magnética iria mostrar? A dor tinha melhorado? A hérnia ainda estaria lá? Apenas 5 meses. Para problemas de coluna, isso é um piscar de olhos. A expectativa mais realista seria, sei lá, uma melhora pequena, talvez modesta. Mas o que a nova ressonância revelou, bom, superou qualquer previsão. Essa comparação aqui é simplesmente o clímax da história. É de cair o queixo. À esquerda, a imagem inicial, com aquela hérnia gigante. À direita, 5 meses depois. O resultado? A hérnia sumiu. Não é que ela diminuiu, não. Ela desapareceu. Foi completamente reabsorvida pelo corpo com a ajuda do tratamento. Incrível, né? E o mais importante de tudo, claro, é que a melhora não foi só na imagem. A experiência da paciente correspondia ao que o exame mostrava. A dor na perna, o formigamento, a dormência, tudo, absolutamente tudo, tinha desaparecido. Ela estava completamente livre dos sintomas. Ok, então vamos sair um pouco desse caso específico e pensar na lição maior. O que essa recuperação espetacular nos diz sobre a forma como a gente trata hérnias de disco no geral? E aqui está a grande conclusão, que na verdade é apoiada por vários outros estudos clínicos. No fim das contas, a longo prazo, os resultados para quem opera e para quem escolhe o tratamento conservador são muito, muito parecidos. Este caso é um exemplo perfeito e vivo disso. Isso serve também para acalmar uma ansiedade muito comum. Aquele medo de que, se a cirurgia não for feita, a situação pode piorar de forma desastrosa. A verdade é que, para a maioria dos pacientes, esse risco é mínimo.
O tratamento conservador não é só uma opção segura, mas como a gente acabou de ver, pode ser extraordinariamente eficaz. E isso nos leva à reflexão final. Esse caso não é só sobre uma paciente, é sobre a capacidade incrível de autocura que o nosso corpo possui. Saber que uma resolução tão completa assim é possível, sem precisar de um bisturi, nos convida a repensar a abordagem padrão para a dor nas costas, valorizando a paciência e os métodos conservadores como ferramentas terapêuticas poderosíssimas.